Então vamos lá, senhores, bom dia. A partir desse momento, então 9:02, a nossa aula começa a ser gravada, tá certo? Hoje eu estou com vocês. Hoje eu estou com vocês aqui a partir da página 457 e 458, tá certo? Estou abrindo a trilha do conhecimento do 7º ano nesse momento. E, professor, que tema nós vamos discutir hoje? Nós vamos terminar de discutir o que eu vinha falando na aula passada que nós não conseguimos fazer, que é a discussão do governo geral. Estou ajustando aqui o quadro e a partir desse momento o quadro passará a ser projetado a vocês. O quadro está projetado então? Maravilha, então. Podemos começar, pessoal? Na aula passada, então, eu falei para vocês, eu parei bem aqui, que durante o período do governo geral, o Brasil contou com 3 governadores gerais: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Foram os nossos 3 governadores gerais, tá certo? Agora, nessa aula de hoje, deixa eu abaixar aqui, nós vamos falar de cada um deles de forma específica. Então, o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, certo? Então, o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, certo? Legal. Seu governo ficou marcado por combater os índios tamoios. Aliás, os índios tamoios não, os índios tupinambás, que atacavam os colonos, certo? Então, esse é o primeiro ponto. As principais características do seu governo foram. Então, vamos destacar aqui. O que de principal aconteceu no governo dele? Primeiro, durante o governo de Tomé de Souza, pessoal, houve a chegada dos padres jesuítas à América. Dentre eles, o padre Manuel da Nóbrega. Nós já ouvimos falar dos jesuítas? Já ouvimos sim, pessoal. Vocês falaram dos jesuítas comigo quando a gente falou das reformas religiosas, na verdade do movimento. Tô tomando um golinho de água. Quando a gente fala do movimento da Contra-Reforma, a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Os padres jesuítas, eles tinham a missão de levar a palavra de Deus, levar a fé cristã para todos os cantos do mundo, certo? Legal, então. A segunda característica, olha que importante. Durante o governo de Tomé de Souza, houve a introdução da pecuária bovina no Brasil, na região Nordeste. Só que aqui a gente tem um problema. Querem perceber comigo como vai funcionar esse problema? Deixa eu olhar aqui para vocês. Então vamos pensar comigo.
Carol, tá por aí? Vamos raciocinar comigo. Eu vou falando as coisas e você vai tentando pensar comigo, correto? Pode deixar o microfone aberto por enquanto. Já já o Pro fala para você fechar. Bom, pecuária bovina, você sabe o que é? Criação de gado bovino, de boi e vaca, certo? Legal. Só que, durante o período colonial brasileiro, qual era o nosso primeiro produto de economia assim, que dava lucro? Não, no colonial já. A cana-de-açúcar. Certo. Cana-de-açúcar é mato, concorda comigo? Então a gente tem um problema. A pecuária bovina está sendo colocada no Brasil e a gente está no ciclo da cana-de-açúcar, que é mato. O que boi e vaca come? Exatamente. Tá vendo que nós temos uma problemática aqui? Como foi resolvido esse problema? Então, a pecuária bovina, ela passou a ser desenvolvida no interior do Brasil, enquanto na faixa litorânea a cana-de-açúcar era desenvolvida. Consegue entender? Beleza, então. Valeu aqui a força, Carol. Senhores, ficou alguma dúvida por parte de vocês? Tá bem claro, né? Para entender, tá bem tranquilo. Beleza. Outro ponto de destaque do governo de Tomé de Souza, pessoal, foi a fundação da cidade de São Salvador. Pro, é Salvador da Bahia, aquela cidade que a gente conhece? Exato. Ela foi a primeira cidade do Brasil e a sede do governo colonial, certo? Então ali nós tivemos na Bahia, que é a região onde os portugueses estavam ocupando agora, na cidade da Bahia, a primeira cidade a ser fundada e a sede do governo, da onde o governo demandava as suas relações a, com a metrópole que era Portugal. Além do mais, pessoal, nós tivemos a fundação de vilas durante o governo do Tomé de Souza e, por fim, a criação do primeiro bispado. Pro, o que é essa ideia da fundação do primeiro bispado? O bispado, pessoal, ele vai funcionar da seguinte forma. Seria a hierarquia da Igreja Católica. Por exemplo, aqui em Maringá, Maringá é um bispado. Qual é o nosso bispado aqui? O nosso bispado é a catedral, aonde as missas são celebradas pelo bispo, né, que é um padre que está numa hierarquia acima. Só que em Maringá a gente tem um monte de paróquia, que é onde ficam os padres, né, os padres de paróquia, e a paróquia central, a paróquia principal, é chamada de bispado. E o bispo é o líder dessas paróquias menores. Conseguem entender isso? Maravilha, então. Tomé de Souza, posso finalizar essa primeira parte? Legal. Partindo então adiante, pessoal, o segundo governador geral do Brasil foi, deixa eu colocar aqui em outra cor, Duarte da Costa.
Pro, você não vai colocar as datas? Não, as datas já estão ali no quadro de cima, né? Que eu já coloquei para vocês. Foi Duarte da Costa. Pro, como que fica caracterizado o governo de Duarte da Costa? Era visto como um governante bastante flexível, certo? Era visto como um governante bastante flexível, considerado um péssimo administrador político, certo? Então ele era considerado um péssimo administrador político. Então, em seu governo, quais foram as principais coisas que aconteceram? Vamos lá para as características. Houve a chegada de uma nova leva de padres jesuítas. Então, durante o governo dele, pessoal, chegaram mais padres jesuítas. Dentre eles, o padre José de Anchieta, que é um dos mais importantes padres que nós temos durante o período colonial brasileiro. A importância dele é tão grande que o padre Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta, eles são considerados os fundadores da cidade de São Paulo. Eles que fundaram a vila que mais tarde iria se tornar a cidade de São Paulo, tá certo? Vou entender como um sim. Segunda característica, pessoal, houve a chegada de mulheres que vieram da metrópole para se casar com os colonos. Essa parte aqui tem um ponto interessante, certo? Deixa o Pro arrumar aqui, que o Pro abriu uma janela no computador dele sem querer. Bom, vamos conversar aqui um minuto, pessoal? Como assim, professor? Chegou uma leva de mulheres para se casar com os colonos. O que isso significa? Como que é isso? Lembra que eu falei para vocês que para os colonos virem para o Brasil, eles tinham que trazer um espírito aventureiro para ocupar esse território, para viver nesse território, para desenvolver esse território? Pois é, mas vieram somente homens. E esses homens, pessoal, eles começaram a se relacionar afetivamente, sexualmente com as índias. E claro, isso não era visto com bons olhos. Então, o que o governo de Portugal fez? Aquelas mulheres que viviam situação que eles, portugueses, entendiam como degradação, mandavam essas mulheres para o Brasil. Como assim, professor, degradação? As mulheres viúvas, as mulheres mais velhas, aquelas que não se casaram, aquelas que não tinham família, essas foram mandadas para o Brasil para se casar com os colonos. Era também uma tentativa de ocupar o território brasileiro e desenvolver o território brasileiro. Conseguem entender isso? Maravilha. Continuando, pessoal, houve também, durante o governo de Duarte da Costa, a criação de uma província jesuítica. Os jesuítas fundaram uma espécie de uma vila onde eles moravam e ali esses jesuítas estavam catequizando os indígenas, convertendo eles para a fé cristã. Até porque a ideia da Igreja Católica no Brasil era aumentar a sua quantidade de fiéis, de seguidores, certo? Também durante o governo de Duarte da Costa houve a fundação
da cidade de São Paulo, pelas mãos de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. E por fim, deixa eu abaixar aqui um pouco. E por fim, houve a invasão francesa à região que viria a ser o Rio de Janeiro, isso no ano de 1555. Vou explicar um pouquinho sobre essa invasão, certo? Então, pessoal, olha o que aconteceu. Em 1555, os franceses que fugiam das guerras religiosas na Europa vieram à América. Vieram à América, certo? Depois de virem para a América, o que eles fizeram? Se estabeleceram na região do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, pessoal, ainda não havia sido fundada. Era a região que a gente chamava de Guanabara. Certo? A região da Guanabara. Ali, pessoal, os franceses fundaram uma colônia chamada França Antártica. Eu vou até colocar em outra cor para vocês. Eles fundaram a colônia chamada de França Antártica. Com isso, iniciou um conflito entre portugueses e franceses. Só que aqui tem um ponto importante, pessoal. Qual, Pro? Esta região era ocupada pelos índios tamoios, certo? Só que os índios tamoios, pessoal, eles não tinham uma boa relação com os portugueses. Por quê, Pro? Porque os portugueses tentavam escravizar. Bom dia, Ângelo. Ângelo, você entrou muito tarde hoje e eu vou ter que registrar para você falta, viu? Depois você assiste a aula que você perdeu. Não, tá desculpado, sem problema. É que o Pro tem que registrar a falta daí. Acontece os atrasos, não tem problema não. Mas não deixa de assistir a aula gravada depois que eu vou postar na hora do almoço. Então, pessoal, essa região do Rio de Janeiro ela era ocupada pelos índios tamoios, certo? E como eles tinham uma péssima relação com os portugueses, olha o que aconteceu. Os franceses passaram a ter uma relação pacífica com os tamoios, conseguindo seu apoio contra os portugueses, certo? Legal. Bom, eu vou parar por aqui, pessoal, porque daí eu entraria agora no governo de Mendes Sá. Até aqui ficou alguma dúvida? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui no conteúdo.
E eu quero que vocês peguem para mim a página 468. 468, vou colocar no chat. Página 468, tá certo? Estou cadastrando uma atividade para vocês. Na página 468, eu quero, da parte atividades, os exercícios 1 e 2. Tá certo? Então, está cadastrado o exercício 1 e 2 da parte atividades. O exercício 2, vocês façam aquilo que vocês conseguirem só. Combinado? Tem que ser postado para mim até domingo. Ok? Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Alana, Fregonês, Ângelo, que entrou agora, tá aqui, Carol, Ana Clara, Manu, Manu parece que não entrou. Ah, tá aqui. Heitor, o Heitor que não está. Isa, Lívia, Luizinho. Luizinho não entrou hoje. Rick. Tinha visto. Ah, tá. Eu ia falar, eu vi o Rick e a Tayla. Ok. Pessoal, estou parando a gravação nesse momento.